E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um vídeo de Demon Slayer aqui pro canal. E hoje vamos falar de um dos personagens mais legais de Demon Slayer. Vamos falar do Kyojuro Rengoku, que é o grande Hashira das chamas, ele que marcou muito nesse anime, né? Então, para celebrar aí que vamos ter a volta do Demon Slayer, do anime, do mangá Demon Slayer, vamos falar aqui de um dos seus principais personagens, né? Ele apareceu ali na saga do Mugen Train e marcou muito os nossos corações. Vamos falar sobre a origem desse personagem, suas habilidades e seus poderes. Bom, ele vai fazer a sua estreia no mangá de Demon Slayer no capítulo 44, intitulado Violação na Conduta dos Caçadores de Demônios. Kyojuro era o filho mais velho de Shinjuro Rengoku. Shinjuro, ele era o grande Hashira das chamas. Ele era um dos Hashiras mais fortes de sua época, até o momento em que ele decide se aposentar. E quando ele decide se aposentar, ele também decide parar de treinar o Kyojuro, né? O Kyojuro, que queria se tornar um Hashira, ele estava sendo treinado junto com seu irmão mais novo, o Senjuro. E por que ele decidiu parar de treinar os dois? Isso aconteceu por duas razões. Primeiro, a mãe dos dois meninos, a Ruka Rengoku, após dar à luz ao Senjuro, ela adquiriu uma doença incurável. Então ela passou muito tempo lutando contra essa doença, porém infelizmente ela não resistiu e acabou morrendo. Isso acabou diminuindo muito da vontade de viver do Shinjuro, porém ele continuou seguindo em frente. Até que veio o outro golpe. O outro golpe aconteceu quando o Shinjuro descobriu o Hinokami Kagura. O Hinokami Kagura é o estilo de respiração mais poderoso de Demon Slayer, que é meio que o estilo do sol. E como ele era muito mais poderoso do que todas as outras técnicas de respiração, incluindo aí a das chamas, o Shinjuro ficou desiludido com seu próprio estilo e decidiu deixar de ser um Hashira e decidiu parar de treinar os seus filhos no estilo das chamas, né, abandonando tudo. E aí o Kyojuro, ele decidiu continuar com seus treinamentos e inclusive estimulou para que o Senjuro continuasse com seu treinamento também, apesar do Senjuro nunca ter demonstrado lá grandes habilidades com a espada. E aí ele entra para os caçadores de demônios, ele se destaca muito dentro da corporação e acaba sendo promovido a um novo Hashira das chamas. Ele acaba ocupando o lugar que era de seu pai. Quando ele revela para sua família que ele se tornou o novo Hashira das chamas, o seu pai reagiu com grande indiferença, né? Naquele momento ele estava já afogado numa grande tristeza, estava desiludido de tudo da vida, então ele acabou não se regozijando pelo grande crescimento que seu filho teve. E aí o Kyojuro, né, o novo Hashira das chamas, ele acabou treinando uma garota que era muito forte, bastante promissora, que poderia se tornar aí uma Hashira no futuro. Ela acabaria se tornando uma Hashira, mas não uma Hashira das chamas. Porque o que aconteceu? Ele treinou muito essa garota, porém ela não conseguia controlar a respiração das chamas. Ao invés disso, ela acabou modificando a respiração das chamas e acabou criando o seu próprio estilo, conhecido como a respiração do amor. Futuramente ela se tornaria a Hashira do amor, e é claro que a gente está falando da Mitsuri Kanroji. A Mitsuri, ela foi discípula do Kyojuro. O Kyojuro foi quem treinou a Mitsuri antes dela se tornar uma Hashira. Em um dado momento ele acaba encontrando com um dos 12 Kizuki, né, um demônio rank inferior número 2, né, chamado de Hairu. E o Hairu, ele odiava o Shinjuro. Ele tinha se encontrado já com o Shinjuro, que lhe causou muito dano, então por conta disso ele odiava muito o Shinjuro. E ele confunde o Shinjuro com o Kyojuro, né, já que o Kyojuro, ele é a cara de seu pai.
Então eles se enfrentam, ele tem uma luta ali contra o Hiro e com a ajuda da Mitsuri, o Kyojuro consegue derrotar o demônio Hiro. Consegue derrotar aí um dos 12 Kisukis, apesar de ser um Kisuki inferior, né? Mas ainda assim era um Kisuki. Posteriormente o Kyojuro vai estar presente também no julgamento do Tanjiro. Inclusive é nesse momento que a gente conhece o Kyojuro, a gente vê o Kyojuro pela primeira vez. E nesse julgamento o Kyojuro teve uma posição, ele foi bem babaca, né? Se a gente for parar para analisar. Porque a primeira coisa é que ele viu que o Tanjiro estava protegendo um demônio. E aí ele não se importou se aquele demônio era a irmã do Tanjiro, né? A ideia que ele tinha era que não podia ter julgamento e que eles tinham que simplesmente eliminar o Tanjiro e eliminar Nezuko. Essa é a ideia que ele seguiria inicialmente com outros Hashiras. E isso é explicitado quando o Gyomei Himejima tem a ideia de matar a Nezuko, que é apoiada pelo próprio Kyojuro. O Kyojuro, ele tava ali querendo passar o facão, passar katana ali na coitada da Nezuko. Além disso, quando a Mitsuri se questiona se eles deveriam de fato julgar o Tanjiro sem a presença do Kagaya Ubuyashiki, né, que é o líder, né, que é o cara que comanda ali os caçadores de demônios, o Kyojuro ficou simplesmente em silêncio, né? Então ele não se posicionou nem a favor nem contra, ele simplesmente ficou quieto. E aí tem todo o desenrolar desse julgamento. O Tanjiro, ele é absolvido, né? O pessoal acaba não eliminando o Tanjiro. A Nezuko acaba também não sendo eliminada. O que foi decidido é que se a Nezuko em algum momento matasse alguém, o Gyu Tomioka iria se matar, ia tirar sua própria vida. É que o Gyu Tomioka é o Hashira da água. E aí a gente vai conhecer melhor o Kyojuro na saga seguinte, né, que é a saga do Mugen Train. Inicialmente o Kyojuro ele é enviado para uma pequena vila para investigar uma série de assassinatos que estavam acontecendo naquela região e que poderiam estar relacionados com ataques de demônios principalmente no Mugen Train, né, no trem infinito. E aí ele vai investigar essa vila e aí ele decide também investigar o Mugen Train, né, que estava aí, ele estava fora de serviço depois que aconteceu esses eventos de muitas pessoas sendo mortas a bordo do trem. Ele vai para a estação de trem onde ele encontra uma jovem chamada Fuku. Fuku está muito preocupada, né, porque ela e sua avó têm um comércio de bentôs, né, que são aquelas refeições prontas, né, que vem em caixinhas que são muito comuns lá no Japão. Seria basicamente uma marmita japonesa. Então ela estava lá querendo vender suas marmitas, porém como tinha todos esses ataques e pessoas morrendo nos trens, o pessoal não estava querendo tomar trem. O pessoal estava preferindo ir de charrete, de Uber, de avião, de canoa, ao invés de pegar trem. Então ela estava lá na estação vazia tentando vender as suas marmitas, os seus bentôs. E o que é que o Rengoku faz? Ele decide comprar todos os bentôs da menininha. Decide comprar todos os bentôs dela e da sua avó e manda entregar de presente lá para os caçadores de demônios, né? Como se fosse um presente para alimentar a galera. É curioso que no universo de Demon Slayer as pessoas não acreditam na existência dos Onis, né, dos demônios. Então o Rengoku, quando ele chega lá e pergunta para Fuku se ela tinha visto demônios naquela região, ela fica pistola, diz que demônios não existem e tal, porque naquele mundo os Onis são encarados como uma lenda urbana, como uma mitologia, um folclore. E aí ele chega lá e perguntar por que de associar esses crimes com os Onis acaba irritando ela em certo momento. Porém depois ela se acalma e ela fica ainda mais calma. Na verdade ela fica feliz quando o Rengoku compra os bentôs.
E é assim que se dá início à saga do Mugen Train. E é a partir daí que a gente vai conhecer melhor o Rengoku Kyojuro e vai mudando o nosso sentimento em relação a ele. A gente passa a admirar o Rengoku por conta de seu comportamento muito positivo, de seu entusiasmo, sua alegria, que acaba contagiando o pessoal dos caçadores de demônios e que acaba contagiando a gente também. Então, essa é a origem, esse é o início da história do Kyojuro Rengoku. Bom, vamos falar agora dos poderes e das habilidades do Kyojuro. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Quero agradecer muito ao pessoal do Clube dos Rocheiros que está sempre nos ajudando em todos os nossos vídeos. Se você quiser também fazer parte, é só você clicar aqui no Seja Membro, que aí você vai ter acesso a vídeos antecipados e a vídeos exclusivos. Agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Kyojuro Rengoku. Bom, o Kyojuro Rengoku, ele é um expert na respiração da chama, tanto que ele é conhecido como o Hashira das chamas. O controle da respiração da chama lhe garante alguns poderes e habilidades que são os seguintes. Ele tem uma grande força, um grande vigor físico, grande velocidade e reflexos. Ele é um mestre espadachim, afinal de contas ele é um Hashira, então por conta disso ele é muito bom com a espada, é um exímio espadachim. Ele tem uma força de vontade indômita e tem um grande intelecto. A gente poderia dizer que ele também teria a habilidade de invocar fogo, porém a autora do Demon Slayer, ela afirmou que esses efeitos de chama, de água, essas coisas que a gente vê no anime e no mangá, isso na verdade são efeitos mais para tornar as coisas mais bonitas visualmente. Isso não quer dizer que eles tenham esses poderes, né? Então o Hashira das chamas não consegue invocar chamas, né? O que é decepcionante, né? Eu preferia mais que Demon Slayer as habilidades fossem realmente como é mostrado no anime e no mangá. Golpe de água, golpe de fogo, golpe do raio. Eu achei que seria mais interessante se fosse assim, mas a autora disse que não é, então a autora sabe mais da obra do que eu, né? Bom, como ele é um espadachim, ele obviamente tem uma katana, né? Ele tem um katana como arma, que é a katana Nichirin. Vocês estão vendo aí que tem essa guarda bem característica em formato de fogo. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Kyojuro Rengoku. Qual é a sua expectativa aí para Demon Slayer, para a próxima temporada do anime que está vindo agora? E o que é que você acha do Kyojuro? Será que ele deveria ter tido mais tempo de tela, um desenvolvimento melhor? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!